Olá, aqui é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, com mais um vídeo gravado neste dia, falando sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé no capítulo 4, versículo 12 de Romanos, que diz assim, 4:12, e fosse paz da circuncisão, daquele que não somente são da circuncisão, mas que também anda na pisada daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei. Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vão. E a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há leis, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, a qual é pai de todo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse, a qual a esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muita nação, conforme que lhe foram dito, assim será a tua descendência. E no versículo 21, para nós encerrar, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Meu dileto leitor, amigo da fé, nós estamos diante de uma leitura muito importante. A justificação não é pela lei, a justificação é pela fé que foi dada a Abraão, o nosso pai, o pai dos crentes, Abraão. Na explicação que fala alguns historiadores, explicando este versículo, do capítulo 12 ao versículo 21, esta é uma das grandes passagens teóricas da Bíblia. Mas, uma vez que, com base nela, os cristãos criaram a doutrina do pecado original, ela é para o povo de Deus. Uma das mais problemáticas, essencial, nos capítulos 1 e do versículo 8 de Romanos, ela remota a 3:21 e o capítulo 5:11, na qual o meio de Deus de considerar as pessoas justas mencionadas pela primeira vez em 1:17, por meio de Jesus, é anunciado e remente a 6, no capítulo 6, versículo 1 a 8, até o versículo 39, na qual Paulo elabora as consequências para cada cristão do que Jesus realizou. O objetivo desse 10 versículos, em seu contexto, não é ensinar sobre a origem do pecado humano,
do pecado a sofrer o castigo pelo pecado em nosso lugar. Defende seu argumento desenvolvendo os paralelos entre efeitos sobre a humanidade. Jesus realizou a sua obediência a Deus, foi muito maior e melhor do que a de Adão, que infringiu por sua desobediência, no versículo 15 a 17, e ao mesmo tempo afasta qualquer suspeita. De que se concentra nesses dois homens, minimiza a importância da lei. 13 a 14, no versículo do capítulo 4. E o versículo 20. Mas todo o argumento está baseado em uma premissão que, segundo a suposição de Paulo, pode ser aceita como, ou seja, que foi um só homem, Adão, que fez vir o pecado e a morte. O pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Disse Paulo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A morte não é o fim. A morte é uma justiça contra o pecado. Por isso que todos morrem. A morte é uma separação física para espiritual. Ele fica separado, o homem fica separado do corpo material e fica no corpo espiritual. São duas naturezas, a velha e a nova. Muito fica triste com a situação da morte, mas a morte passou a todos os homens. Não tem branco, não tem preto, não tem ruivo, não tem quem escape dela, da morte. Então todos pecaram e estão. Adão que desobedeceu a ordem de Deus no jardim do Éden. Escute mesmo e preste atenção, porque um diz que é mais certo do que o outro diz que é maior do que o outro diz que é isso, que é aquilo, que é mais bonito, mas todos morrem. Todos vão passar por essa justiça da morte. A morte é uma justiça, porque o homem desobedeceu a ordem de Deus, daquele que o criou. A ordem foi para não comer da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17, 3 e 6. Mediante o pecado, a morte, porque Deus decretou como certa a morte, como castigo pelo pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17, 3 e 19. O capítulo 5 e o versículo 6. Embora seja possível que a morte existisse antes do pecado de Adão. Se ele tivesse optado por não comer da árvore da vida, Gênesis, capítulo 2, versículo 9, e o capítulo 3, versículo 22 de Gênesis, ela
o que aparece não seria uma consequência necessária do ser humano a morrer. Ele ia viver eternamente. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porquanto todos pecaram, todos desobedeceram em Adão. Nós se pode questionar que essa afirmação, por um lado, diz que a transgressão de Adão fez com que a morte viesse a todos, e também por outro, que cada pessoa merece. A morte, porque cada pessoa pecou, ou seja, cada pessoa morre por causa de seu próprio pecado. Como diz Ezequiel, do capítulo 18, versículo 4, aquele que pecar morrerá. Mas como esse fato se relaciona entre si e se aplica à compreensão da condição existencial da raça humana. Não sei se você está entendendo. Que ninguém escapa. Ninguém se alegra com o outro porque o outro morreu. Porque você também vai morrer. Porque amontoará tesouro sobre a terra. Então o pão de cada dia é essencial. Então nós temos que pensar naqueles que ficam, para que eles não passem para sofrer as consequências, mas que nós temos certeza da morte. Absoluto, porque somos pecadores. O fato de relacionar entre si, aplicar a compreensão da condição existencial da raça humana, forma essencial da minha pesquisa nesta nota. O próprio Paulo está menos preocupado em explicar o mecanismo precisa de como a morte passou para quem não violar conscientemente uma ordem dada por Deus. Versículo 13 a 14, parte A. Com base no argumento de 4 e 15, nisso, tendo contato direto com Deus, sendo diretamente responsável para com ele, tendo consequência de seus atos, passado para outro no futuro. Adão prefigurou aquele que viria, Jesus. Ele é uma figura daquele que estava a promessa, que da mulher saía um varão e ele esmagaria a cabeça, e ela, a serpente, morderia no seu calcanhar. Jesus, aonde Adão morreu, Jesus viveu, Jesus venceu. A perca significa uma morte. Então, aqueles que não aceitam Jesus, ele não tem alegria da vida eterna, da vida futura. Para ele parece loucura. Mas, através de um homem, entrou a morte no mundo. E através de outro homem, ele venceu a morte. Agora passou a vida a todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Meu amigo, meu prezado, a palavra de Deus ela é pura e genuína. Ela é a verdade. Para muito é contraditório. Para muito é loucura.
Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É uma transformação espiritual. O homem tem que abandonar a velha natureza e passar a adquirir a nova natureza. A velha natureza significa carne. Ele tem que abandonar os efeitos da carne. Pecado é tudo aquilo que desobedece à palavra de Deus. Lá nos Pentateuco, Jesus disse: novo mandamento vos dou. Mandamento é uma ordem. Mandamento é um dogma, é um dito, é uma lei. Ele disse: novos mandamentos vos dou, que terás só um Deus. Um Deus. E o segundo mandamento é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus amou de uma tal maneira que se entregou-se pelos pecadores. Porque a punição para nós, o juízo de condenação para nós, caiu sobre Jesus. O duro juízo que vinha para nós foi para Jesus. Nós hoje estamos livres. É somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Porque esta morte passou a todos os homens. Com certeza. Eu vou morrer, separado desse corpo. Você também vai. Aquele também vai. E você tem certeza de um novo corpo, quer dizer, uma nova natureza? A nova natureza, todos aqui desobedecem. Não olhe para A, não olhe para B, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Verá muito falso. Muitas pessoas dizendo: eu sou salvador, eu sou isso, sou aquilo, vou melhorar a tua vida, vou fazer isso, fazer aquilo. Jesus disse: se possível for, até os escolhidos enganaria. Mas só tem um que dá vida. Só tem um que ele dá a tua nova natureza. Jesus, esse é o Senhor de toda a terra. Ele é o eu sou. Ele é o grande. Ele é o governo mundial. E você está. Este convite passa a você, para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Meu prezado amigo, este é um vídeo muito longo sobre a morte que passou a todos os homens. A outra palavra, versículo 18 e o versículo 19 do capítulo 4, repete elaborar o ponto dos versículos 12 a 14, a parte B. Será feito justo, versículo 19. Embora ser declarado justo diante de Deus ainda esteja em questão, o uso do tempo futuro sugere continuar extensão daquela justiça declarada. A justiça, a propriamente dita santificação. Veja em Gálatas capítulo 2, versículo 16, a parte A. No tempo futuro poderia se referir ao fato de que muitas pessoas, nos anos que estão por vir, serão declaradas justas à medida que chegaremos à fé. Mas também pode implicar a total santificação futura dos salvos. A lei de Moisés entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada. Versículo 20.
Veja também no capítulo 3, versículo 20. No capítulo 4, versículo 15. E 7, versículo 7, até o versículo 21 ou 25. Sobre esta função da lei, que os não crentes geralmente minimiza. Aonde o pecado foi multiplicado, a graça o foi muito mais. Aonde o pecado existiu, a graça passou dele. E você pode se ajuntar, pode ter essa graça em sua vida. Não é obrigado o sacrifício, não é obrigado pagar, não é você se ajuntar num credo religioso ou num dogma. Não é somente você aceitar Jesus e criar uma vida nova. Uma vida nova em Jesus. No capítulo 6, versículo 1 do livro de Romanos, para obter contra o uso indevido desta ideia, para justificar o pecado. O versículo 21 resume não só esta passagem, mas todo o que foi dito desde 3, no capítulo 3, versículo 21. A ausência do pecado original. Então temos muita ideia que aqui não há santo, todos morrem. Não adianta você ir para um canto, ir para outro, procurar se justificar, porque todos vão passar por essa sentença, a morte. A morte. Então Jesus passou por nossa causa. Nós foi quem pecou. Jesus não pecou. Ele disse: o meu desejo é fazer a obra do meu Pai. É obedecer a obra do meu Pai. Jesus foi quem disse. Ele é um ungido de Deus. Ele é um enviado de Deus. Jesus, ele é o prometido de Deus. Não existe outro. Não existe outro enviado, senão Jesus. Somos apenas seus emissários para anunciar. Somos as trombetas. Somos o mordomo. Nós procuramos vida em Jesus. Só Jesus tem vida para dar. Só Ele. Eu sou pastor de uma igreja, mas eu não gosto que ninguém me abalance, porque eu não tenho vida para dar a ninguém. Eu também sou pecador. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que Ele me justifique. Eu tenho duas naturezas, uma velha e uma nova. Então eu luto contra esta natureza. A nova eu vou adquirir futuro. Mas enquanto nós estiver aqui, estamos na velha natureza. Não se engane, meu irmão. Não se engane, meu amigo. Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Hein? Eu sei. Que virá pessoas com palavra bonita, persuasiva, né, com palavra atraente, atrai multidão, mas não se engane. Só em Jesus há salvação. Só Ele morreu na cruz. Eu conheço uma certa história de uma certa mulher que foi ao médico. E quando chegando ao médico, o médico olhou para ela e disse: a senhora é
é crente? Ela disse, eu sou de Jesus. Ele disse, eu estou vendo. Aí ele disse, eu não gosto de crente porque crente, ele discrimina Maria. Eles não dá dom a Maria. Aí ela disse, eu posso falar, doutor? Ele disse, fale. Ela disse, se eu chegasse aqui no seu gabinete, no seu consultório médico, e eu encontrasse a sua mãe aqui, eu não ia me receitar com ela. Ele disse, claro, não foi ela que se informou-se para médico, foi eu. Ela disse, então eu não posso adorar a Maria, porque foi Jesus que morreu na cruz, não ela. Amém? E que os irmãos continuem orando por mim. Que Deus nos ajude.